Olá, eu sou Juliana Primani e estamos começando o programa Olhar em Movimento. Um programa que vai abordar diversos temas importantes e polêmicos sobre a nossa sociedade. Hoje, na nossa estreia, nós vamos falar sobre intolerância. Mas afinal, o que é intolerância? Quando somos intolerantes? E de que forma reagimos em uma situação de intolerância? Os convidados que estão aqui conosco hoje para conversar sobre esse tema são o professor de História Geraldo Silva, a psicóloga Cristina Brizolara e teremos também o empresário Ulisses Franco, conversando sobre ressocialização. E fechando o nosso programa, receberemos o poeta e MC Bernardo Beduino, que está lançando seu novo álbum Música Popular Beduína. Ele vai mostrar um pouco do seu trabalho para nós. Contaremos também com a participação da nossa maravilhosa plateia. Então não sai daí que o Olhar em Movimento está no ar. O Brasil é um país plural. Vivemos com diversidade de culturas, crenças religiosas, sotaques, times de futebol, enfim, somos diferentes e com características diferentes. E é com respeito que devemos conviver. Mas será que é assim mesmo? Será que sempre entendemos o posicionamento do outro? Ou será que muitas vezes nos deparamos com situações de intolerância? A nossa equipe foi às ruas perguntar para as pessoas o que elas acham o que é intolerância. O que é intolerância? Intolerância, acredito eu, que deve ser assim, não suportar certas questões, tá? Lógico que tem certas coisas na vida que a gente não tolera, entende? Que nem a bandidagem, que nem ele estava falando, a bandidagem que está aí hoje. Pode ficar intolerável uma coisa dessa, entende? E as autoridades o que fazem? Não fazem nada. Intolerância, na minha ideia, depende da situação, né? Às vezes uma pessoa boa ou não, né? O fraco, né? O frágil. E às vezes ele pode precisar de uma tolerância diferente, né? Para ajudar ele. Agora, tolerância para ajudar bandido aí é diferente ainda. Intolerância, eu acho que é falta de paciência da pessoa mesmo. Às vezes a pessoa não tem muita paciência com a outra e acaba sendo intolerante, mas não que tenha discriminação alguma coisa, né? É da pessoa que tem que ser trabalhado isso, né? Ter respeito com o próximo no trânsito. Hoje em dia, muita pessoa tem pouca intolerância com pessoa que não vê o sinal que abriu e já sai xingando. É uma pessoa que não aguenta dar por ninguém. O que é intolerância? Não sei. Se não respeitar a pessoa, não sei. É mal educada, não consegue conversar com as pessoas direito, não tem muita educação, essas coisas. Intolerância é assim, quando você, no caso, você tenta explicar alguma coisa, algo para uma pessoa e ela não entende. Então eu acho assim, elas são intolerantes, porque você tenta várias vezes e a pessoa discorda totalmente. Então é uma pessoa intolerante. É quando você, né, de repente não olha os outros, né, com os olhos que você deve olhar, né, respeitando os outros, sabendo que os outros têm as suas diferenças, que nós somos diferentes, né, raça, cor, pele, religião, né, condição sexual, né, temos as nossas diferenças e quando você não respeita essas diferenças, você é intolerante. Intolerância é uma pessoa que não respeita a opinião do outro, uma pessoa intolerante, que não tolera a opinião alheia. Apesar de convivermos com as diferenças, a não aceitação delas leva à intolerância. Se você abrir um dicionário e procurar o significado da palavra tolerância, uma das definições que vai encontrar é boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas. A intolerância, então, seria o oposto disso, pois ela alimenta conflitos e desperta aquilo que é considerado, por muitos, o pior lado do homem. A dificuldade de aceitar as diferenças é algo que transcende o tempo. Esta é uma afirmação facilmente comprovada na sociedade. Para falar de intolerância, precisamos entender que há diferentes tipos, e cada uma possui um traço de destaque em relação às demais. Vamos a elas? A intolerância religiosa é o ato de discriminar, ofender e rechaçar religiões, liturgias e cultos, agredir pessoas por conta de suas práticas religiosas e crenças.
Temos também a intolerância esportiva, onde há o conflito entre pessoas e o incentivo à cultura do ódio através de uma rivalidade muitas vezes fictícia. Intolerância ideológica é a imposição de um estilo de determinado grupo social majoritário a uma ideia ou posição. Já a intolerância racial ou xenofobia é aquela situação em que existe um sentimento de menosprezo a pessoas que não pertencem ao local de origem do agressor. Passa pelo não reconhecimento de outras culturas, personalidades, características físicas e sociais do outro. Agora que você entendeu o que é intolerância, podemos começar o nosso bate-papo. Realmente, a intolerância é algo que devemos viver todos os dias, mas muitas vezes não percebemos. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco hoje. Doutora, falando sobre intolerância, para a psicologia, o que é a intolerância? A intolerância é sempre uma incapacidade de lidar com a diferença. É sempre um movimento mental, é um tipo de situação em que a pessoa não consegue organizar o seu emocional para poder administrar o que é diferente. Então, a intolerância tem essa característica, assim. Nem sempre ela é negativa, né? Como falou uma pessoa ali da enquete. A intolerância negativa, ela vem coberta de uma forma irracional, né? Ela vem com um discurso hostil, muitas vezes violento, né? A pessoa não consegue administrar o que é diferente, né? E o que ela considera diferente, né? Porque é uma questão subjetiva. Mas a diferença para ela é algo que não consegue ser entendida, percebida, então a intolerância entra como uma forma de pensamento. E existe uma diferença entre intolerância e o preconceito, ou eles normalmente andam juntos? Eles andam juntos, né? O preconceito é sempre um juízo de alguma situação, de um pensamento que não tem senso crítico, né? Então o preconceito, ele é como se uma elaboração da intolerância. É como se a intolerância evoluísse dentro do processo, dentro da personalidade, e aí, por conta disso, a pessoa escolhe algo para poder, de alguma forma, administrar do seu jeito algo que ela não entende, que ela não percebe como igual, e aí ela administra isso como um preconceito, né? Que pode ser, como falado ali, por raça, por cor, por time, crenças, enfim. Mas o preconceito é uma elaboração da intolerância, elas andam juntas. Entendi. O senhor acredita que o Brasil esteja se tornando um país mais tolerante? Na verdade, a gente está vivendo a situação exatamente contrária, né? A gente vive um momento em que as pessoas têm muita dificuldade, e eu acho que historicamente sempre tivemos, de fato, mas por algum motivo, nesse momento da nossa história, a gente consegue perceber muito nitidamente que as pessoas acham normal ser intolerante. Inclusive, eu tenho a impressão sempre que as pessoas têm certo orgulho desta intolerância. Então, assim, parece que todo mundo ficou muito em si mesmado, cada qual no seu castelo de verdades, né? E aí se vê no direito de rechaçar qualquer coisa, como disse a doutora, que seja diferente dele. Isso em todos os aspectos. E, Ulisses, você tem uma empresa que trabalha com um programa de ressocialização. Sim. E a sua convivência com essas pessoas, os relatos delas, as pessoas que estão passando por ressocialização, ex-detentos, eles têm muito histórico de intolerância? Na verdade, não só eles, por incrível que pareça, a gente convivendo mais com essas pessoas, a gente descobre que tanto eles vivem exatamente a mesma coisa que outras pessoas em diferentes classes vivem. Só que a questão é de formas diferentes, tipos de intolerância diferentes. Existem intolerâncias de N formas, N tipos de intolerâncias, e esse tipo de pessoas também sofrem muito, só que é de uma forma que faz com que mexe mais com a cabeça deles, principalmente, porque eles já estão vivendo numa situação um pouco menos vantajosa, digamos assim, né? Entendi. O Olhar em Movimento vai para um rápido intervalo e já a gente está de volta.
Estamos de volta com o Olhar em Movimento e agora nós vamos acompanhar uma matéria sobre um caso que ocorreu em um centro religioso aqui em Curitiba. A Constituição brasileira prevê a liberdade de religião e proíbe qualquer tipo de desrespeito a um culto ou prática religiosa. Devido aos quase 400 anos de escravidão vividos no Brasil, hoje o maior preconceito ainda está nas religiões afro-brasileiras, principalmente porque a composição atual predominante em nosso país é de católicos e evangélicos. Bom, o Terreiro das Marias existe há 4 anos, vai fazer 5 anos em maio de 2020. Nós éramos de outro terreiro, fazíamos parte de outro terreiro e devido a alguns acontecimentos, a vontade de dirigentes que haviam na casa, foi criada uma nova casa, que é o Terreiro das Marias, mas sempre seguindo a nossa raiz, seguindo o que a gente aprendeu, a nossa linha de trabalho na Umbanda, né? No dia 1º de agosto, o Terreiro das Marias, um terreiro de Umbanda, foi destruído por um incêndio. A gente teve um trabalho, foi numa quarta-feira, então teve uma gira, quando ela encerrou, 1 hora mais ou menos depois, era 1 hora da manhã, isso, né? A gira encerrou meia-noite, 1 hora da manhã começou a pegar fogo no terreiro. Então a gente foi ligado para os bombeiros, teve a perícia, né, que veio aqui, eles deram um laudo inconclusivo, então eles ainda estão investigando, eles ainda não deram um laudo concreto em relação do que proporcionou o incêndio, mas a gente já sabe a princípio que ele veio do lado de fora, né? Então essas partes elas se manteram intactas, ela queimou, o fogo veio de cima para baixo. Ninguém ficou ferido, pois não havia pessoas no local. Quando o corpo de bombeiros chegou, um incêndio já havia tomado tudo. Então foi bem triste, assim, porque a gente vem correndo, né? E quando chegou aqui já não tinha mais o que fazer. A especulação é que esse incêndio tenha sido o estopim de um dos diversos episódios de intolerância pelo qual o terreiro já passou. A gente, inclusive, quando veio para cá, a gente teve algumas dificuldades no início, devido ao barulho, devido a pessoas que justamente por estarem aqui, por estarem num terreiro, né, acabaram sofrendo alguns tipos de intolerância. Após uma vaquinha online, ajuda da comunidade e de outros terreiros, eles conseguiram levantar uma verba e reconstruir a casa. Quando aconteceu, a gente ficou bem perdido porque a gente não sabia como é que ia se reerguer, né? O nosso espaço que ele é alugado. E daí a gente fez uma vaquinha e a gente fez divulgação pela internet e a gente teve bastante ajuda. Que eu tenho muito amor por essa casa, eu acho que não sei nem te explicar o amor que eu tenho por essa casa. Realmente, essas situações de intolerância, elas são muito recorrentes na nossa rotina, né? E quais seriam as explicações para esses momentos de intolerância, da pessoa chegar a destruir um centro religioso, atos de violência contra outras pessoas? Quais são as explicações para uma pessoa chegar nesse ponto? Bom, explicações racionais a gente, né, fica ainda buscando, mas o que na psicologia a gente percebe, assim, que o ser humano precisa estar em grupo, né? Nós somos seres sociais. E essa questão de intolerância, de preconceito, ela tende muito a um processo onde as pessoas precisam estar, ou seja, precisam se sentir aceitas em um determinado grupo. E isso acontece por conta de algumas características, né? Esse grupo vai atender ao mesmo tipo de pensamento ou ideias, né? E às vezes as pessoas entram num grupo assim, alguns indivíduos entram num grupo assim, para poder se sentir pertencentes, né? E aí agem de acordo com a ideia desse grupo, às vezes até por medo de castigo. Então, o porquê que isso acontece, a gente também se pergunta, né? Porque é um tipo de personalidade que não teve um treino de frustração na infância, e é isso que a gente percebe. Há uma baixa tolerância de frustração. Por conta disso, os limites e as regras não foram trabalhadas, e são então imagens que essa pessoa, à medida que vai crescendo, ela vai criando para si de que ela pode qualquer coisa, de que ela tem o poder de fazer o que quiser, enfim, porque isso não foi treinado numa primeira infância, né? Professor, sabemos que a ética e a moral, elas, ao passar do tempo, elas
vão se modificando, né? E de que forma isso está ligado com a intolerância? Sim, eu diria, com perdão pela correção, mas assim, isso não se altera com o tempo. O que acontece é que as pessoas começam a admitir valores que em algum momento não eram aceitos e em outros passam a ser. Agora, do ponto de vista da ética, por exemplo, isso não. A moral ela é um pouco mais flexível no tempo. A ética não, porque a ética basicamente parte da ideia de que eu preciso considerar a existência do outro, né? Se eu, em todas as minhas atitudes e palavras, eu antes de proferir ou antes de agir, eu considerar a existência do outro, eu jamais serei desrespeitoso ou intolerante, né? Agora, do ponto de vista sociológico, eu diria, do ponto de vista psicológico, a doutora explicou bem, porque é o indivíduo, né? Agora, do ponto de vista sociológico, eu diria que estes episódios, como a questão ali do templo religioso, ou essas brigas entre torcidas, ou o simples fato das pessoas não aceitarem que o indivíduo X tem uma opinião politicamente falando ou ideologicamente falando diferente da minha, isso é mais fácil de explicar, porque assim, os preconceitos eles são construídos historicamente, né? E assim, no sentido de que eu desvalorizo alguma coisa e supervalorizo o que eu sou, por exemplo, então eu tenho absoluto desrespeito por aquela outra coisa. É isso que justifica a ação extremada, como a gente viu ali. Ou como a gente vê em dias de jogo de futebol, ou como a gente vê no Facebook atualmente, né? Do ponto de vista da política ou ideologia. Então, assim, toda ação intolerante, ela só se justifica para o indivíduo ou para o grupo que a pratica, porque ele entende que aquele grupo que ele está atacando é inferior. E esse é que eu acho que é o grande problema. A gente tem uma hierarquia, né, que é étnica, que é religiosa, que é cultural, que é, enfim. E isso, na cabeça das pessoas, se eu estou aqui, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com quem está abaixo de mim. Essa é a grande loucura, me parece. E, Ulisses, você, em algum momento, já chegou a reencontrar alguma dessas pessoas que passaram pelo processo de ressocialização na sua empresa? Como que foi esse reencontro? 3 dias atrás. 3 dias atrás? 3 dias atrás, por coincidência. E foi bem interessante, porque a minha maior curiosidade é saber, valeu a pena ter dado uma segunda chance? E a resposta mudou a vida da pessoa? Eu simplesmente não transformei. O passado da pessoa continuou o mesmo passado, certo? Mas mudou uma forma interessante dele pensar, que até hoje, inclusive, esses tempos atrás, aí foi até emocionante, mandou uma mensagem para mim, falou, eu nunca tive uma oportunidade sincera, real, de alguém falar, vem aqui que eu vou te ensinar, vou te pegar na sua mãozinha e ensinar uma profissão para você, porque ele nunca teve uma oportunidade real, porque também não teve oportunidade de estudo inicialmente, desde de que era criança, adolescente, etc. Não estudou, é um histórico de exclusão, né? Porém, ele teve um problema que não teve ninguém que deu oportunidade. E eu, porque por um acontecimento do destino, apareceu a oportunidade, eu chamei ele e vi que ele tinha boa vontade, tinha ânimo, e realmente, se tem uma coisa, esse caso em especial que estou te falando, se tem uma coisa que me valeu a pena, foi ter ele como funcionário. Claro, existem casos de sucesso e casos de insucessos, né? Mas nesse caso aí eu tenho orgulho de dizer que foi uma pessoa que eu consegui colocar na linha novamente e está lá com um novo trabalho, melhor do que a função que exerceu na minha empresa, graças ao que ele aprendeu na minha empresa. Olha só, gente, que legal. As histórias, né, que nós escutamos aqui, as explicações são muito importantes para o nosso dia a dia. E a nossa colega Ana está ali com a nossa plateia e ela tem 2 pessoas que vão conversar com a gente, falando sobre casos de intolerância que eles vivenciaram. Isso, Ana? Olá, Júlia. Estou aqui com 2 torcedores fanáticos aqui que sofreram uma situação de intolerância na sua vida. Eu vou conversar agora com o Murilo. Murilo, conta pra gente como foi. Bom, na verdade já passei por diversas situações assim de intolerância e tudo mais. Mas um que me marcou muito foi quando eu estava voltando para casa e assim no ponto de ônibus, era dia de clássico, inclusive era contra o Corinthians.
E eu acabei sendo espancado ali, roubaram minha camiseta e tudo mais. Só pelo simples fato de eu estar usando a camiseta do Palmeiras, né? Mas já teve outras situações mesmo, até dentro do estádio. Você vive, quem vive nesse meio aí sabe como é que é hostilização a todo momento e tudo mais. Só que é bem complicado. Assim, ambiente de trabalho, você tá com alguém que é de time rival, que não tem muita ali paciência, já é bem complicado. E você, Gabriel, conta pra gente como foi a sua situação de tolerância. Bom, eu estava na parada de ônibus junto com minha mãe e a torcida do Palmeiras estava passando de carro na frente e eles estavam em um grupo pequeno lá dentro do carro. E quando eles viram, eu estava enrolado com a bandeira do Corinthians e minha mãe estava com a camisa do Corinthians. Quando eles me viram, eles saíram do carro e vieram em direção a gente, xingando e ameaçando. E eu era pequeno, minha mãe simplesmente protegeu, falou, fica quieto. Daí eu fiquei quieto e tudo, só que quando eles vinham em direção a nós, bem na hora que estava chegando perto, ainda bem que tinha a nossa torcida, a Gaviões da Fiel, estava atrás da gente, acabou afastando eles e quase a gente sofreu alguma coisa ali. Mas isso eu percebi, ganhei experiência. Em vez de ganhar ódio, eu vi que a diferença existe realmente, mas a gente tem que absorver para melhor. Prevaleceu o respeito, né? O Murilo teve mais uma situação que ele vai contar pra gente também. Conta aí, Murilo. Bom, eu sou deficiente visual, né? Não é visível, mas sofro de baixa visão, distrofia de Stargardt, né? E, bom, é complicado para enxergar, não consigo ver detalhes e tudo mais. E em algumas situações, assim, que passa meio que um constrangimento, quando principalmente não existe o conhecimento das pessoas, pelo que eu tenho, né? E já passou de eu não saber o que estava escrito no ponto de ônibus, no letreiro e tudo mais. A pessoa chegar e simplesmente assim pegar e pedir informação, daí falar: "Boa, você não está enxergando aí, cara? Você está achando que o quê? Não sei o quê". Tipo, vim com bastante intolerância ou piadinha. Nossa, piadinha já sofri muito, principalmente em época de colégio. Era bem complicado porque era um bullying assim que era repetido e era uma época assim que foi bem complicado para mim. Muito obrigada, Ana. Muito obrigado, pessoal da plateia, pelos depoimentos. E nós vamos para um rápido intervalo. Não sai daí que o Olhar em Movimento volta já já. Olá, estamos de volta com Olhar em Movimento. E você sabia que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo? E somente 1/5 dessa população passa por processo de ressocialização. As oportunidades de emprego para um ex-detento é com certeza menor do que para a população geral. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o empresário Ulisses Franco, dono da empresa Denfa. Ulisses,
Sobre o processo de ressocialização na sua empresa, como surgiu essa iniciativa? É uma coisa que foi um acaso, a primeira vez foi um acaso porque eu imagino que todos os empresários, é raro o caso de algum empresário que vai lá e busca eu vou lá no presídio e ver se quero contratar alguém, eu vou pedir currículo, o pessoal do presídio mandar currículo para a gente. Não, existe todo um processo, que eu não sei explicar em detalhes, né, como é que funciona, mas a primeira vez foi um acaso. E depois disso, um indicou outro, que indicou outro, e aconteceu outras vezes. Mas a partir do primeiro case de sucesso, digamos assim, nós percebemos que valia a pena simplesmente tentar ajudar também o Brasil nessa parte da ressocialização. Esse processo de ressocialização, qual a importância dele na vida da pessoa? Fundamental, né? Porque quando a gente fala em ressocialização, nós estamos falando em resgate. Resgate de identidade, resgate de sentimento humano, uma série de situações que são necessárias que sejam identificadas e reorganizadas. Então, quando existe essa possibilidade dessa pessoa, né, se reorganizar e dentro desse contexto está se sentindo no direito de ter a felicidade, no direito de ter um emprego, no direito de poder se assumir enquanto pessoa, né, é fundamental, porque isso vai trazendo também a ideia de que é possível, sim, de que existe um processo que vai trazer essa redenção, tanto emocional, psicológica, quanto profissional. E é maravilhosa essa ideia, né? Historicamente falando, o Brasil ele está começando a ter esse processo de ressocialização, vem crescendo nas empresas ou não? Olha, eu diria que este ainda é, infelizmente, um processo que é muito assim, de caso, né? É uma coisa, não existe uma política de ressocialização, se é essa mais ou menos a ideia, né? Quer dizer, não existe por parte do Estado uma proposta de política de ressocialização. E não existe por parte, obviamente, dos empresários como conjunto social, né, como grupo social, a ideia de que isso seja efetivamente uma estratégia de organização da própria empresa. Então, o que você vê são casos específicos de um empresário ou outro, de uma empresa ou outra, que resolve apostar. Às vezes, como disse aqui o colega, quer dizer, o primeiro caso dele, na verdade, foi ao acaso, né? Foi uma coincidência histórica. E aí veja, é interessante isso. O primeiro caso dele foi ao acaso e deu certo. Isso incentivou a empresa a continuar, não é? E aí, quando vem, mesmo que seja ao acaso, a segunda oportunidade de alguém que bate lá pedindo, ou alguém que indica alguém, eles já têm uma experiência positiva e investem nisso novamente. Mas e se fosse negativa a primeira experiência? Talvez ele não estivesse nem aqui conversando com a gente sobre isso. Então, assim, eu gostaria até de apontar esse detalhe. Se a gente não tiver isso como política, a gente não vai ter esse quinto aí. E assim, sinceramente, eu acho que esse número está arredondado para cima. Acho muito difícil que a gente tenha 1/5 desse quinquilhão que é a população carcerária no Brasil, tendo efetivamente oportunidade nesse processo de ressocialização. E quando você não tem uma política pensada para isso, aí você vai ter que contar com a sorte. E isso é muito ruim, porque é a aposta da vida daquela pessoa, mas ela está por conta e risco. Não existe um processo de ter um acompanhamento psicológico, de ter entendeu? De justamente colocar, não só para aquela pessoa, mas como para os colegas de trabalho. Imagino que ele deva ter tido vários casos assim de que as pessoas ficavam inseguras de conviver com aquela pessoa internamente na empresa, que é o grande medo de todo mundo. A pessoa pensa que o cara nasceu bandido, ele tem todo o DNA de bandido, ele vai ser bandido sempre e tal. Então, assim, todo esse processo poderia funcionar melhor, poderia ser mais efetivo se a gente tivesse, de fato, uma
política voltada para isso, assim, algo que tivesse um protocolo, funciona assim, assim, assado, tem esse e aquele caminho, existe uma cobertura por parte do poder público para dar essa sustentação à empresa, ao empresário e ao ressocializado, ao candidato à ressocialização. Então, essa me parece a grande questão. Infelizmente, a gente não tem isso sistematizado. Na verdade, não é que não tem, existe, desculpa até cortar o break aqui, existe todo um processo documentado, registrado, com regras, com normas fortes, que eu, como eu disse, que eu quis dizer que eu não sei de passar detalhe agora, mas eu sei que existe todos uma regra e existe sim um plano do governo de ressocialização, tanto que é por isso que eu consigo tirar um detento ou ex-detento, certo? Até de dentro da cadeia e trabalhar na minha empresa durante o dia e voltar lá durante a noite, por isso que existe o semiaberto, certo? Então, existe sim um projeto do governo para isso, certo? O mais importante é que, principalmente os empresários, eu acho que tem que abrir a mente quando vai contratar um detento ou ex-detento, tem que deixar bem claro para os outros funcionários a condição, não pode esconder a condição, e deixar claro que ele está sendo mais vigiado do que qualquer outro, que infelizmente, né, por causa das condições dele, está sendo olhado ali, às vezes não com mau olhos, né, mas tendo cuidado para que, até ajudar para que ele não saia da linha, né, dar oportunidades maiores para que ele não saia da linha, certo? E o mais importante de tudo, todos os 3 casos que eu passei foram de sucesso, foram os melhores funcionários do mundo? Não. Nenhum dos 3, foram os 3 melhores funcionários que você teve naquele período? Não, teve funcionários muito melhores. Porém, também teve muitos funcionários muito piores que eles que não eram ex-detentos. Então, o empresário tem que olhar, eu contratei um ex-detento e ele não foi um bom funcionário. Mas você também contratou outros que não eram ex-detentos, que são péssimos funcionários, que você mandou embora com 15 dias. Sempre vai haver o risco. Então, não é porque é um ex-detento ou alguma pessoa em ressocialização, não sei qual é o termo correto, certo? Não é por esse motivo que a crítica dele tem que ser tudo no limite, né? Sim. Tudo que fizer tudo que fizer errado é considerado que o que ele faz de bom, fez um bom trabalho, chegou no horário, saiu no horário, etc. Respeita as pessoas, etc. Não se vê. Porque ele quebrou um negócio lá, não é um bom funcionário. Então, tem que saber muito bem, esquecer o detalhe que ele é uma pessoa que está em ressocialização e tratar ele como qualquer outro funcionário. Saber trabalhar com parcimônia, né? Exatamente. Não ter o preconceito, né? Exato. Justamente aí, esse acolhimento é negar, não é, ao contrário, não é negar que existe essa condição, mas é acolher apesar de e tratar de uma forma sincera, né? Que eu acho que é o que deixa bacana, né? A situação é todo mundo ser sincero, né? Verdade. Acho que é isso. Estamos aqui no estúdio também com o MC Beduíno, que é um cantor e poeta que está lançando o seu álbum MPB, Música Popular Beduína. Ele vai mostrar um pouco do trabalho dele para nós. Oi, tudo bem? E, Bernardo, me conta um pouco sobre a sua história, como você começou. Meu nome é Beduíno, eu sou artista de rua, sou MC, sou poeta. Recentemente estou lançando um álbum chamado Música Popular Beduína. E é um álbum que eu estou sempre no centro, passando de mão em mão. Quando eu vou num show, eu estou passando ele de mão em mão. E a gente tem passado num processo agora em Curitiba, onde o artista de rua está perdendo seu espaço de trabalho, que é a rua. E até queria começar minha participação com um texto que eu fiz sobre isso, posso? Claro, fica à vontade. Tô na calçada vendendo artesanato, usando vias de asfalto como palco do meu ato. Tão na caçada com ausência de mandato, usando vias de fato levaram artesanato. Enquadrado por posse de instrumento, única posse no momento permitida é o armamento. De homens violentos, de agir truculento, que com seus movimentos atacam o movimento. De cultura, da rua, amando da prefeitura, que nem enxerga a ditadura quando mortos estão censura. Que é acusado de pintura, de pôr cor em parede escura. Mas logo vem a viatura, vermelho e tinta se misturam. Mas é narrado em praça pública, por poeta livre, porque a praça é pública. O que a Gazeta não publica não interessa a opinião pública. Mas Curitiba não é república, tá mais pra província colonial,
onde fazem higienismo com decreto municipal. Vida longa a todos os artistas de rua. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, a presença dos nossos convidados, nossos entrevistados, do MC Bernardo. Agradeço muito a presença de todos e ficamos aqui com o Olhar em Movimento. E se você puder fazer mais uma apresentaçãozinha pra gente, para finalizar o programa. Claro. Muito obrigada a todos e até o próximo Olhar em Movimento. Vamos para uma faixa do álbum. O nome dessa é Madruga, faixa 3. Ouça a música popular beduína. Ai, cada vez mais denso, sinto o peso do pulmão. Quilos de escolha, pouca convicção. A consciência cobra, a verdade tem que ser dita. Acúmulo de entulho no caminho, interdita na empreitada um homem só versus sua psique. E de superego um dia onde se entender. Minha memória é boa, põe passado na equação. Essa velha mania sempre traz complicar. São fantasmas, lembranças, me chamam do outro lado. Invadem o meu sono, me mantendo acordado. Sons intracranianos, vozes sem identidade. Nítidos sussurros parecem de verdade. Meu efeito borboleta, zero efeito solução. Perdi algum detalhe, vou prestar mais atenção. Me apego à esperança de que dá pra consertar. Vou dar um rolê no submundo, espero conseguir voltar. Minha vez de alimentar os cães, eles estão famintos. O cheiro não me agrada, avançar contra meus instintos. Tão escuro aqui embaixo, mal enxergo um palmo à frente. Sei que eles estão por perto, posso ouvir pelas correntes. Tolice a minha mexendo que a tempo foi trancado. Caixa de Pandora onde meus medos são guardados. Varridos, esquecidos pra debaixo do tapete. Mas à noite sempre voltam, malditos diabretes. Sanidade posta à prova e eu mesmo sou o vilão. Culpa vira angústia na ausência do perdão. Ansiedade leva o sono e me devolve inspiração. Madrugada longa, mais uma pra coleção. Na sessão sou paciente, também analista. Noto detalhadamente pra soltar o laudo na pista. Não se assuste, meus distúrbios não são como os seus. Meus demônios eu que crio, depois me acerto com Deus. E eu que me julguei forte, tô me sentindo fraco. Reagrupando os cacos do meu autorretrato. Eu que me julguei com sorte, me sinto vulnerável. Buscando algo palpável, nem que seja algo que corte. Nem que seja algo que corte. Ouça a música popular beduína. Muito obrigado.